Ou vice-versa, são meus convidados hoje Carlos Zorrinho, do Partido Socialista, e Marco António Costa, do Partido Social Democrata. Cumprimentos aos dois. Boa noite, bem-vindos. Vamos olhar desde já uma pequena peça que tem a ver com o tema que está a dominar a atualidade política, a questão da avaliação dos professores, e onde se percebe que o Primeiro-Ministro quis hoje deixar claro que o Governo vai manter, tal como está, o processo de avaliação dos docentes. Foi uma recepção em glória, em tudo diferente da que ontem aguardava a Ministra da Educação em Faf. Em menos de 24 horas, o Governo apresentou-se em Ponte de Lima com um Primeiro-Ministro estrela. Desculpe, mas ele está a ministério, só o Tiago. Obrigado a distribuir autógrafos de toda e qualquer maneira. Bom, campeão. Um autógrafo. À espera de José Sócrates estavam 320 alunos das duas novas escolas de ensino básico que foi inaugurar. Para cada um deles havia um computador Magalhães. Para os seus professores e para os restantes 150 mil do país, há uma certeza. Não estou disponível, é para esperar mais 30 anos para avaliar professores. Desculpem, isso é que não é possível. E o que vejo em todos aqueles que querem suspender esta é que não querem nenhuma. Porque foi esse o argumento utilizado para que nos últimos 30 anos não tivéssemos avaliação nenhuma. O Primeiro-Ministro acusa os sindicatos de não honrarem o memorando de entendimento que assinaram com o Governo depois da manifestação de março. Por isso, às dezenas de escolas que suspenderam o processo de avaliação, José Sócrates deixa o aviso. Quem governa é a lei no nosso país. Todos devem cumprir a lei, porque ninguém está acima da lei. Nem eu, nem nenhum professor, nem nenhum sindicato. Quer dizer que os professores são obrigados a avaliar? Os professores estão obrigados, tal como eu, e tal como a senhora jornalista, a cumprir a lei. A quem discorda, como Manuel Alegre, que ontem acusou a Ministra da Educação de autoritarismo, Sócrates responde em jeito de análise. Quanto ao Manuel Alegre, nós sabemos que ele está sempre disponível para dar razão a toda a gente, menos ao Governo e ao PS. Gostaria de não ter razão, mas infelizmente acho que tenho, sobretudo e principalmente nessa questão da educação. Quanto ao resto, gostaria que me dessem boas razões para ter menos razões de crítica. Mas contra ventos e marés, José Sócrates insiste em manter a confiança na Ministra da Educação e não hesita em condenar os que ontem a receberam em Faf com insultos e ódios. O PSD tem exigido, então, ao longo das últimas horas, e particularmente desde ontem, que o Primeiro-Ministro fosse claro em relação às intenções face à avaliação dos professores. Marco António Costa, boa noite. Ainda ontem, nesse mesmo lugar, o seu companheiro de partido, José Pedro Aguiar Branco, dizia isso mesmo. É preciso que o Primeiro-Ministro se clarifique. Está satisfeito? Bom, eu acho que não estou e julgo que não é bom sinal para a Sra. Ministra da Educação as declarações do Sr. Primeiro-Ministro e as declarações do deputado Manuel Alegre. Eu recordo o processo que se passou com o Ministro Correia de Campos, Ministro da Saúde, a propósito das urgências hospitalares e o fecho das urgências hospitalares. Poucos dias antes de ser substituído de uma forma abrupta pelo Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro também saiu a público a defender o então Ministro Correia de Campos e a política de fecho das urgências. E coincidiu exatamente na semana em que o deputado Manuel Alegre também veio a público tomar posição relativamente a esta matéria. E, portanto, isto clarifica muito pouco, tendo em atenção um passado recente com o ex-Ministro da Saúde. Mas em relação à matéria concreta da avaliação, aparentemente o Primeiro-Ministro não deixa dúvidas que o Governo mantém todas as intenções. Ontem havia aquela discussão sobre quando vigoraria e quando produziria efeitos a avaliação deste ano. Aparentemente sim, e gostava de acrescentar que isto faz-me recear um conflito mais agravado no ambiente escolar, porque aquilo que neste momento está em causa já não é as decisões, ou já não são as decisões dos sindicatos, mas é particularmente um movimento inorgânico, completamente livre de qualquer amarras ao sindicalismo, que os professores estão a gerar nas escolas. A situação bateu tão no fundo, a situação de crispação é tão grande, o ambiente é tão negativo entre os professores e o Ministério da Educação e as pressões que o Ministério da Educação tem exercido sobre as escolas, que neste momento os professores nas escolas assumiram a suspensão do processo, a não ser que o Sr. Primeiro-Ministro queira condenar os 100 mil professores a processos de natureza de violação da lei. Não consigo vislumbrar qual é a intenção do Sr. Primeiro-Ministro a deixar esta ameaça velada no ar. Aquilo que me parece é que está a conduzir o processo com esta declaração para um beco sem saída. Eu julgo que é um ambiente negativo que soma-se outro ambiente no ensino superior, como ainda hoje vimos a demissão do reitor. Vamos para já centrar neste, senão perdemos no raciocínio, e o Carlos Zorrinho ainda não falou. Carlos Zorrinho, boa noite também. Muito boa noite. O Marco António Costa anteviu aqui um cenário que poderia levar ao afastamento da Ministra da Educação. Recusa essa possibilidade? Pelo contrário, o que o Sr. Primeiro-Ministro referiu de forma muito clara é que, por um lado, apoia fortemente a Ministra,
mas apoia a Ministra porque apoia uma reforma que é uma reforma essencial para o país. E vejamos o que teria sido tantas reformas fundamentais que têm sido feitas em Portugal nos últimos 3 anos, se cada vez que houvesse contestação, as reformas tivessem sido suspensas. Nenhuma reforma se aprimora suspendendo-se. Temos que ter abertura para ir melhorando sempre os processos sem suspender. E em relação à educação, nós temos que perceber qual é a base de partida. Se nós tivéssemos um sistema educativo com grandes resultados, as resistências à mudança podiam ser ponderadas de outra maneira. Agora, nós temos um sistema educativo que tem que mudar, que tem que melhorar. E o que temos visto é que todas as mudanças, a Constituição, prolongamento do horário escolar, inglês do primeiro ciclo, tiveram inicialmente resistências, pouco a pouco foram sendo acomodadas. E aquilo que foi o grande valor acrescentado destes últimos dias é que em todo o país, professores incluídos, os sindicatos parece que não, mas há a clara assunção que a avaliação é necessária. Carlos então Rodrigues, vamos melhorar esse processo. Mas chegamos a um ponto, todavia, em que aparentemente alguém tem que dar um primeiro passo para vencer este braço de ferro. E aparentemente a declaração de hoje do Sr. Primeiro-Ministro, e corrobora no essencial o que vinha sendo dito pela Ministra da Educação, vem dizer que o Governo não vai ceder. Ora, quem é que abre a porta do diálogo nesta altura? Repara, a questão fundamental neste processo é que haja boa-fé. E neste processo houve pelo menos 2 entidades que não tiveram boa-fé. Os sindicatos, que assinaram um memorando e que não cumpriram, e a senhora líder da oposição, que tinha criticado o anterior líder da oposição por ter pedido a suspensão e agora vem também pedir a suspensão. Eu julgo que o que é fundamental é perceber que a desculpa, ou se quiser, a burocratização do processo é algo que tem que ser resolvido internamente ao processo. Eu recordo que, por exemplo, aqui há uns meses, para criar uma empresa eram precisos vários meses e agora consegue-se criar numa hora. Ou seja, eu sou sensível à questão de que o processo tem que ser melhorado, tem que ser desburocratizado. Mas isso não significa que se quebrem os princípios fundamentais desse processo, que é a avaliação e que é a avaliação do mérito e o progresso em termos na escola. Recentremos, Marco António Costa, esta questão de Manuela Ferreira Leite ter mudado o discurso de quando Luís Filipe Menezes era líder do PSD, não gostar da ideia da suspensão da avaliação e agora admiti-la. Bom, eu gostava de dizer que as declarações foram prestadas agora pelo Carlos Zorrinho, que cumprimento o meu amigo. Olá. De facto, são espantosas, porque ouvir hoje o Secretário de Estado da Educação dizer no Parlamento que a responsabilidade de toda a complexidade do processo de avaliação era das escolas, porque, e cito o Secretário de Estado, era a ilusão do objetivismo que levava a criar um sistema complicado, é completamente inaceitável. Todos nós sabemos e percebemos que há uma grande desorientação neste momento no Governo a propósito desta matéria. E, portanto, o problema que se coloca não é suspender ad eterno este processo. O problema que se coloca é fazer a avaliação, sem ser desta forma imposta e atropelada, em que os processos são impostos de uma forma completamente inaceitável, em vez de conquistar para o processo os professores. Julgo que ninguém coloca em causa a avaliação. Ninguém coloca em causa a avaliação. O que se coloca em causa é a imposição destes timings e a forma completamente autoritária como o Ministério da Educação e as direções regionais têm atuado nesta matéria. E, portanto, eu julgo que é inaceitável que hajam declarações por parte de responsáveis do Governo tentando alijar responsabilidades sobre este processo, dizendo que a culpa é das escolas. É voltar a tentar recentrar o conflito na escola, é tentar acicatar ainda mais o ânimo na escola, quando neste momento o Governo tem alunos e professores todos contra a Ministra da Educação. Eu julgo que o Governo está a conduzir este processo para um beco sem saída e, sinceramente, só quem não quer ver a força da razão, particularmente da razão emocionada dos professores na manifestação que foi produzida no passado sábado, é que não consegue compreender que estavam ali professores de todos os partidos e que aquilo que os une é efetivamente a sensação de estarem a ser injustiçados neste processo. Mas, Marco António Costa, não há uma mudança de discurso da líder do PSD, do tempo em que não era líder do PSD? Porventura haverá. Mas se for uma mudança de discurso para melhor, eu acolho-a sempre com satisfação e julgo que é uma mudança de discurso para melhor. Eu, pessoalmente, sobre esta matéria, mantenho a posição que tive sempre, que era a posição do anterior líder do PSD. O processo de avaliação é essencial. Todos nós temos consciência de que a avaliação é fundamental para a qualidade do ensino em Portugal.
Agora, não pode entrar-se com determinados parâmetros de avaliação, nem é possível fazer esta avaliação burocratizada, declarando depois o Sr. Secretário de Estado que a culpa não é do Governo, que escolheu e que encontrou este modelo, mas sim das escolas que têm, volto a citar, uma ilusão de objetivismo. Isto Carlos é brincar Lourinho, com os quero a sua portugueses. reação, mas deixe-me colocar aqui mais um elemento no debate que tem a ver com esta expressão que hoje a Ministra fez questão de usar no Parlamento, dizendo que pedia desculpa aos professores pela desmotivação que lhes terá causado. Isto é um sinal para demonstrar que, ao contrário do que diz Manuel Alegre, não há o posso, quer e mando, há alguém capaz de pedir desculpa? Isto